Boa noite. É sempre uma alegria falar da doutrina espírita. Nessa noite, em que nós vamos falar do assunto que a nossa amiga Karen já falou, que é a desigualdade das riquezas, vamos iniciar com um versículo de um ensinamento de Jesus que está em Lucas, capítulo 12, versículo 15. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Num mundo, assolado, e este é o termo, pelas guerras, movidas pela ambição e pelo poder, pela ganância, pelo orgulho e pelo egoísmo, em detrimento do bem comum. E guerras não são apenas aquelas em que nós ouvimos falar dos conflitos físicos. Nós também vivenciamos as guerras em relação às nossas emoções, aos sentimentos. Muitas vezes nos debatemos ou passamos em guerra com o que habita em nós. E em relação a isso, qual é o sentido desse ensinamento de Jesus? Quando nos fala, que a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Qual é o sentido desse ensinamento? Então, falar hoje da desigualdade da riqueza suscita reflexões e questionamentos. Por exemplo, a felicidade está atrelada ao dinheiro? Há bens que não são materiais? Há justiça na desigualdade da riqueza? Nosso estudo de hoje é para que nós possamos responder, a esses questionamentos. É claro que as nossas percepções quanto ao que vai ser exposto aqui é diferente, mas a resposta vai surgir. A grande maioria de nós, arraigados, às ideias materialistas e imediatistas, porque nós somos imediatistas, queremos tudo para ontem, instantaneamente. Nós então associamos, a felicidade, à posse dos bens materiais, ao poder, fama, status, etc. Nós podemos dar outros exemplos, E como nós vivemos nesse planeta de provas e expiações, que está repleto de contrastes, muitas vezes nós questionamos, a providência e a justiça divina. Questionamos porque ainda não compreendemos as leis divinas. Ou dizendo de outra forma, ignoramos as leis divinas. Temos desconhecimento dessas leis. Na questão 811 de O Livro dos Espíritos, este aqui, Kardec pergunta aos espíritos superiores, o seguinte: a igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? A resposta dos espíritos superiores: não é possível. A diversidade das faculdades e caracteres opõe-se a isso. Vamos refletir sobre a resposta. Nós somos únicos. Nossas aptidões são variadas e nos propiciam avançar mais rápido nessa ou naquela área. Porque as nossas aptidões não são iguais. Não há privilegiados, perante as leis divinas. As nossas conquistas são consequências dos nossos esforços, do nosso mérito, da nossa luta em superar as nossas dificuldades. Para que nós possamos compreender um pouquinho melhor, essa questão da desigualdade das aptidões, que também são desiguais, e isso está lá
na questão 804 de O Livro dos Espíritos, para que a gente possa compreender, vamos utilizar um exemplo. Há muitos anos atrás, uma colega no trabalho comentou sobre uma experiência que ela viveu numa empresa e que marcou ela pelo ensinamento que trouxe. Nessa empresa que ela estava trabalhando, essa empresa ia promover um grande evento. Então, os setores receberam tarefas diferentes e o setor dela ficou responsável por providenciar a comida que ia ser servida no evento. E o chefe disse o seguinte para todos que compunham a equipe: pesquisem os preços, façam orçamentos para que nós possamos depois avaliar qual é a melhor proposta, qual é o melhor orçamento e qual de vocês vai nos trazer a melhor proposta para essa tarefa que nós vamos ficar responsável. Porque tinha outras equipes responsáveis pelo marketing, pela estrutura, pelo local que ia ser feito, porque era um mega evento. E foi estabelecida uma data em que todos da equipe teriam que apresentar, fazer a sua apresentação da sua pesquisa e da tarefa. No dia da apresentação, contou a minha amiga que ela foi uma das primeiras a apresentar, ela se voluntariou porque ela disse: fiz uma pesquisa completa, com certeza a minha proposta vai ser a melhor. E ela apresentou. E foram apresentadas mais umas 10 apresentações, mas 2 se destacaram. Porque ela, por exemplo, pesquisou o preço dos alimentos, mas essas outras propostas vinham com o preço dos alimentos, opções de cardápio, na escolha de cardápio, o que seria necessário de pratos, talheres, de copos, toalhas, veio completa com todas as informações. A cada cardápio, o que seria necessário de compra de frutas, de alimentos não perecíveis, aquilo que era perecível, datas, quantos dias poderiam se comprar antes. Uma análise completa. Quando ela viu aquela apresentação, ela disse que na mesma hora ela pensou: nossa, eu não fiz o meu trabalho direito. Na hora ela ficou um pouco envergonhada. Depois ela pensou: eu preciso aprender. Eu estava achando que a minha proposta era a melhor do mundo, mas eu não tive a habilidade para perceber tudo que eu deveria pesquisar. E também não tive a humildade de perguntar para alguém que entendesse disso. Na desigualdade das aptidões é assim conosco. Tem aqueles que têm uma percepção melhor porque eles já avançaram nessa área. Então eles vão administrar o que eles recebem de uma forma mais eficaz do que quem não tem o conhecimento. É claro que ela teve a humildade também de reconhecer as suas limitações e de entender que o colega que foi designado para a tarefa estava mais habilitado naquele momento, porque a habilidade se desenvolve, tá? Todos nós desenvolvemos. Ela mesma relatou depois que ela desenvolveu a habilidade, porque a partir dali ela começou então a buscar uma qualificação para exercer essas tarefas de uma forma mais eficaz. E ela cresceu também. Porque ela aprendeu a reconhecer os seus limites e a alargá-los também. Porque a partir do momento que nós reconhecemos a nossa limitação, nós também temos as condições para nos melhorarmos e ampliarmos muito mais a nossa capacidade. Assim, é a questão, fica melhor para nós compreendermos a questão 811, né, de O Livro dos Espíritos, quando fala dessas diferenças, né, de aptidões e de caracteres. O contraste, né, riqueza e pobreza é um manancial de recursos, né,
ambas as situações, não apenas para quem é rico, mas para aquele que passa as dificuldades, né? A dificuldade é a mola mestre que nos move. A dificuldade vem ali, olha para nós e diz: vai, porque tu é capaz. E nós nos superamos. A grande maioria de nós já passou algumas dificuldades. E decorrido o tempo da tempestade, né? Daquilo que nos assolou, nós olhamos para trás e descobrimos forças que nós nem conhecíamos. Nós, porque Deus, nosso Pai, sabe do nosso potencial e da nossa capacidade. E assim, nos oportuniza os momentos, as situações que vão nos propiciar esse crescimento. E a riqueza, ela também é uma oportunidade. Ela é uma oportunidade de servir. Servir como? Se eu administro uma empresa, eu sou capaz de gerar empregos. Quem tem um grande capital, quem tem a riqueza, pode também promover e subsidiar, né? Monetariamente, é claro, as pesquisas científicas que em muito facilitam a nossa vida no cotidiano. Remédios, tecnologia, nossos transportes, tudo foi através da pesquisa. Foi assim, através da ciência, que nós fomos melhorando a nossa vida no dia a dia. E estas pesquisas que pareciam tão distantes, aos poucos vão sendo inseridas no nosso cotidiano. Os que têm mais de 40, como eu, lembram que há pouco tempo atrás os computadores não eram tão comuns assim. Telefones, então, móveis não existiam há pouco tempo atrás. Faz pouquíssimo tempo. Quando conversamos com alguém de 20 anos, 15, eles nem sequer sabem o que é um telefone de ficha. Telefone de cartão para eles já é complicado. Que dirá de ficha. Então a tecnologia nos beneficia. E isso é subsidiado por quem tem a riqueza, sim. Porque são investimentos. Esta é uma forma de servir. E essas pesquisas, essa geração de emprego, ou aqueles que financiam os projetos sociais, que devolvem a dignidade humana para quem tem necessidade, mudam o mundo. Apesar de que projetos sociais também é feito de pessoas de boa vontade, que unidas formam um grande e relevante valor, não só de pessoas, de afeto e da própria movimentação econômica para que possamos auxiliar. Servir é uma questão de querer, de desejar, vontade. Administrar esses bens terrenos é uma tarefa de cada um de nós, cada um dentro da sua proporção, né? Dentro da sua possibilidade, daquilo que neste momento, e é neste momento, retém, é neste momento. Que todos nós, sinto informar, tá? Um dia voltamos para o plano espiritual. Como espíritos imortais, né? Todos nós, e a todos, tá? Nós vamos viver, ou já vivenciamos, né? Outras vezes, né? A prova da riqueza e da pobreza. A prova, a questão é, se ela é mais dura ou mais suave, não está relacionada ao poder aquisitivo. Ela está relacionada à maneira que nós utilizamos os bens de que nós somos usufrutuários. Este é o termo. Somos usufrutuários. É-nos concedido
temporariamente a posse desses bens em maior ou menor proporção. Temporariamente, porque nenhum de nós aqui fica para semente. Todos nós retornamos ao plano espiritual. E sermos usufrutuários independe da quantidade de dinheiro ou de bens materiais que nós temos. Pobres ou ricos, somos usufrutuários. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, esse aqui, como vocês podem ver, eu gosto muito dele, ele está bem utilizado, tá? Nos esclarece que o homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele. No conteúdo espiritual de sua vida, tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos. É uma profunda reflexão e um profundo ensinamento esse que Emmanuel nos traz. E está intimamente relacionado lá com o ensinamento de Jesus, que está em Lucas lá. Ao retornarmos para o plano espiritual, meus amigos, tudo que é bem material, ou seja, esse livro, a jarra, a mesa, a cadeira, os nossos celulares, computadores, as vestimentas que nós utilizamos, tá? Tudo, ou seja, tudo que é transitório fica aqui. Conosco vai o que habita em nós. Aquilo que nós já adquirimos, que está no nosso íntimo. As habilidades e as aptidões que nós desenvolvemos. Todos nós temos a capacidade de desenvolvermos aptidões pautadas no bem. Basta querer. E ter muita disciplina para não seguir com a maré, para não seguir com todos aqueles que muitas vezes são, vamos dizer, irônicos quando se referem à prática do bem. Ou quando pergunto, por que tu vai fazer isso? Ninguém faz. Não interessa se todo mundo faz errado. Interessa que nós façamos o bem, que nós façamos a nossa parte. Não é porque o outro erra que temos que errar também. Que nós pensemos sobre isso e tenhamos a firmeza de tomar as nossas decisões e seguirmos de consciência tranquila que estamos fazendo o nosso melhor. Isso sim, nos traz a serenidade que nós tanto almejamos. Foram os nossos conceitos equivocados que nos fizeram associar felicidade a dinheiro, a posse de bens materiais. Quem de nós nunca ouviu o relato surpreso de alguém, quando alguém já com mais dinheiro, com muito mais condição financeira, relata lá suas dores ou uma dificuldade. Mas, como assim? Como ele pode ter dificuldade? Ele tem tudo. Ou o outro, tu vê, ele não tem dificuldade financeira, ele não tem dificuldade, que problema ele pode ter? Quando nós agimos assim, ou falamos assim, ou concordamos com alguém que fala assim, nós estamos sendo um tanto quanto insensíveis com a dor do outro. Porque independente da nossa condição financeira, todos nós temos as nossas dores emocionais, as nossas dores íntimas que nos assolam, e é esse o termo, e que muitas vezes nos derrubam, se nós permitirmos. Cair, todos nós caímos, tá? Mas derrubar, não. Porque essa é a diferença. Eu caio, mas eu levanto. É isso que tem que ficar claro para nós.
é o levantar-se. Somos capazes. Tá? Temos também que perceber o nosso irmão não com o imenso ter escrito na testa, mas com o ser humano, ser solidário, ser fraterno, ser respeitoso, ser amável, ser empático. Independente da situação financeira do outro, quando alguém relata uma dor, é porque esta é a dor que ele está vivendo. E os bens materiais não resolvem essas dores emocionais. E tenho certeza que todos nós aqui lembramos de alguém que passa por essas dores, em meio a uma condição financeira estável, que precisa do auxílio, do nosso respeito, da nossa solidariedade e da nossa mão estendida. Porque em algum momento, nós também precisamos dessa mão estendida, inclusive para as dores emocionais. A felicidade não está atrelada ao dinheiro nem aos bens materiais, mas sim ao bem-estar íntimo de cada um de nós e aos bens que não são materiais. É isso mesmo, existem bens que não são materiais. Bens como a virtude, da humildade, da paciência, da tolerância, da indulgência, da serenidade. Alguém pode pensar, e isso lá é bem? É. Quem em meio a um conflito íntimo, em meio a um conflito familiar, está bem. Quem em meio à dor de um relacionamento rompido, e aí não importa se é pai, mãe, filhos, esposa, não importa. Quem em meio a um conflito, a um rompimento de um relacionamento familiar, seja ele de que ordem for, de que tipo, pode dizer que não teve a dor. Daí a necessidade de nós adquirirmos esses bens que não são materiais, que são, como Jesus nos disse, imorredouros, que a traça não corrói. Não corrói porque ela vai conosco onde nós estivermos. Este corpo que nós estamos aqui hoje revestidos vai ficar aqui no plano corpóreo. Ou como diz num versículo bíblico lá no Antigo Testamento, ao pó voltará. Verdade, voltará. Porém, o espírito imortal, ou seja, nós, permanecemos além túmulo, muito além, por muitas e muitas encarnações. Emmanuel, no mesmo livro, Caminho, Verdade e Vida, também nos esclarece. O livro Caminho, Verdade e Vida é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele nos esclarece no item 66 desse livrinho aqui, qual recomendo a leitura. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Coroando o que a gente já tinha falado isso antes. É isso. Esse é o nosso grande convite. Que nós possamos adquirir esses bens imorredouros que vão nos acompanhar. Falando de justiça, a justiça ela é equânime. Como nos disse Jesus em um outro ensinamento, a cada um segundo suas obras. Então a justiça divina não erra.
Ela não é imperfeita como a justiça humana. Somos todos iguais perante as suas leis. E assim, através das reencarnações sucessivas, nós vamos experienciando em várias situações, né? Na riqueza, na pobreza. E esse ato de vivenciar, de experienciar as várias situações, né, é que vai nos propiciar desenvolver também empatia, solidariedade, compreensão, respeito, né? Mas também nos traz a responsabilidade pelos nossos atos, né? Quando nós ainda não conseguimos assimilar essas lições sobre a solidariedade, sobre o respeito. Porque fizemos outras escolhas, escolhemos outros caminhos, outros comportamentos e muitas vezes comportamentos com consequências dolorosas. Mágoa, ressentimento, raiva, ódio, vingança. São comportamentos que trazem consequências dolorosas. Somos convidados constantemente, né, a prestarmos atenção na nossa semeadura, porque a colheita é obrigatória. É de acordo com aquilo que nós plantamos. E a nossa responsabilidade, ela vai continuar conosco. Encerra a encarnação que estamos aqui, ela vai conosco para o plano espiritual. Então, numa próxima encarnação, nós também vamos arcar com as responsabilidades dos nossos atos. É por isso que lá no capítulo 5º do Evangelho, há 2 itens distintos: causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Que nós somos responsáveis. Seja nessa ou em outra, nós arcamos com as consequências dos nossos atos. Somos construtores do nosso amanhã e, portanto, independente dos bens terrenos que possuímos temporariamente, responsáveis por toda decisão que tomamos, por todo sentimento que habita em nós, por todo pensamento benfazejo ou nefasto que nós temos. Daí a importância do ensinamento de Jesus. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Que é aquele lá do início, que é de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Ele nos fala do sentido da vida, não desta vida corpórea, mas da vida espiritual, da nossa vida futura, porque o tempo que nós passamos encarnados aqui, ele é ínfimo perante a nossa imortalidade. E este ensinamento de Jesus nos conclama, ou seja, nos convida, né, a conquistas reais que nos acompanham além túmulo. Conquistas que nada, nem ninguém nos tira. Serenidade, amor, compreensão, tolerância, perdão. Perdoar é uma das grandes dificuldades que nós ainda temos num planeta de provas e expiações. Quantos de nós já não proferiram as palavras dizendo: eu perdoei, mas eu não quero nunca mais ver a pessoa? Então não perdoei. É só uma ilusão. Só da boca para fora. Não introjetei. Então não aconteceu. Sou responsável pelos meus atos. Toda boa ação, todo bom sentimento ecoa pela eternidade. É por isso que todos nós temos o dever de buscar nos melhorarmos e praticar o bem, o amor incondicional,
que não exige nada em troca, que foi o que Jesus nos ensinou e nos exemplificou. Encerro com uma frase também do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que diz: reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor das tuas realizações e pelas obras que deixastes em torno dos teus próprios pés. O convite dessa noite é para que cada um de nós adquira não a riqueza do mundo, mas a riqueza que Jesus de Nazaré colocou em prática e demonstrou. A do perdão, da compreensão, da tolerância, do amor a cada um dos filhos de Deus nosso Pai, seus irmãos, nós. Da indulgência, do respeito, da solidariedade, ressoando com o amor que emana do Pai e nos convida constantemente à nossa transformação e, como Jesus nos disse, fazer brilhar a nossa luz. Que cada um de nós hoje possa sair daqui com o desejo sincero de a cada passo iluminar-se com o bem, pela prática do bem, e assim introjetar o amor condicional no âmago de cada um de nós. Uma boa noite a todos e que possamos pensar sobre a riqueza que não é a terrena, mas a riqueza do espírito imortal que ama incondicionalmente.